assunto de hoje, nós vamos falar sobre juros. Esse é um vídeo muito interessante que eu estou produzindo para vocês e vou ensinar a utilizar uma calculadora de juros compostos. Geralmente, o brasileiro está habituado a pagar juros, onde deveria estar habituado a receber juros. Juros compostos também são conhecidos como a oitava maravilha do mundo, pois no futuro o juro composto trabalha para você desde que você tenha tido disciplina ao longo da vida. Então, antes de ensinar a usar a calculadora de juros compostos, eu vou compartilhar aqui com vocês uma pequena aula para vocês entenderem o que é juros, como eles funcionam, mostrar a fórmula dos juros simples e dos juros compostos. Vou projetar para vocês na tela aqui. Então vamos lá, turma, para essa breve aula antes de ensinar de fato a ferramenta calculadora de juros compostos. E tem mais uma coisa. Hoje vocês vão aprender a nunca mais cair num golpe financeiro. Quando vocês entenderem o que é juros compostos, vocês vão entender o que eu estou falando. E se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, para ativar o sininho e fiquem à vontade para fazer comentários. Vou deixar também aqui para vocês o meu Instagram, para que vocês possam me acompanhar lá no Instagram também, onde eu posto conteúdos diariamente. Então vamos lá. O que é taxa de juros, né? Taxa de juros está diretamente ligado à diferença entre o valor emprestado e o valor devolvido. Taxa de juros nada mais, nada menos é que o preço do aluguel do dinheiro por um determinado prazo. Juros tem a ver com risco, juro tem a ver com inflação, juro tem a ver com o valor de dinheiro no tempo. O dinheiro tem valor no tempo. Juros simples é uma taxa previamente definida que incide somente sobre o valor inicial. A fórmula é dada por juros a serem pagos é igual capital inicial vezes taxa de juros vezes o tempo. Por exemplo, se você empresta R$1.000 com uma taxa de juros de 2% ao mês, juros simples. Então a taxa de juros será sempre 2% de R$1.000 ao longo prazo, ao longo do tempo. Se vocês olharem pelo gráfico, não se altera. Juros simples é uma função linear, onde o juro será incidido somente sobre o valor principal. Já na fórmula de juros compostos, existe uma diferença muito importante. Juro composto também é conhecido como juro sobre juro, aplicado ao somatório final do capital de cada período. A taxa incide sobre o valor total ou montante do período anterior. Então, é diferente. Por exemplo, se você empresta R$1.000 para alguém e a gente está falando de uma taxa de juros aí de 10%, você vai receber R$100 no primeiro mês. Se fosse juros simples, você receberia R$100 todos os meses, porque só conta a partir do montante inicial que foi emprestado. Na fórmula de juros compostos, você 10% sobre 1.000, então no primeiro mês você recebe R$1.100. No segundo mês, os 10% são calculados sobre 1.100 e não sobre R$1.000. A fórmula de juros compostos é dado por N, que é igual ao montante, igual a C, que é o crédito inicial, vezes 1 mais a taxa de juros elevado à potência de tempo. Se eu fosse destacar na fórmula de juros compostos, o tempo é o fator determinante para o sucesso com relação aos investimentos. Eu vou mostrar para vocês já, utilizando uma calculadora, que eu utilizo, uma calculadora gratuita, para que vocês possam aprender a colocar em prática. E vejam que a função, diferentemente do juros simples, que é uma reta, quando a gente fala de juros compostos, a função é exponencial. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma comparação de juros simples e juros compostos no mesmo gráfico. Mas vamos aqui ao exercício que eu tinha dito. Por exemplo, R$1.000 emprestado rendendo 10% ao mês. Um disclaimer que eu faço aqui, pessoal, é que 10% ao mês de taxa de juros é improvável. Não é impossível, mas é improvável. Quando a gente estiver usando a calculadora de juros compostos, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então aqui está o exemplo. R$1.000 emprestados rendendo 10% ao mês aconteceria o seguinte.
No primeiro mês, o montante seria de 1.100. No segundo mês, seria 10% de 1.100, o que não daria 1.200, seriam R$ 1.210. No terceiro mês, 10% de 1.210 também não seria 1.300, e sim 1.331. E assim sucessivamente até o final do período da aplicação. É muito simples. Rende mais porque os juros são aplicados juros em cima de juros, diferente do juro simples, que é a taxa que incide somente sobre o capital inicial. E aqui, pessoal, para vocês, a diferença entre as curvas. Veja, juro simples, ele cresce linearmente. No início, elas ficam próximas à curva de juros compostos em laranja e à curva de juros simples em azul. No médio e longo prazo, a curva de juros compostos vai se distanciando cada vez mais da curva de juros simples. Por isso, juro composto é conhecido como a oitava maravilha do mundo. Pessoal, daqui a gente vai partir para fazer algumas simulações na calculadora de juros compostos. Tendo feito essa introdução, vocês já estão preparados para utilizar a calculadora de juros compostos. Bom, vamos lá, pessoal. Então, projetando aqui a minha tela, eu no Google digitei calculadora de juros compostos. E eu costumo usar essa primeira que aparece aqui, que é mobiles.com.br. Lembrando que é gratuito, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já entro diretamente na calculadora de juros compostos. Como é gratuito, vou tirar um pouquinho as propagandas aqui e vamos lá. Lembrem que lá na fórmula eu tenho montante inicial, eu tenho que colocar a taxa de juros, eu tenho que colocar aqui uma pequena variação, como a gente já está falando de investimentos, se eu tenho um valor mensal aplicado ou não, e o período em que a gente vai fazer esse investimento, ou que a gente vai fazer esse planejamento. Então, eu vou fazer uma simulação aqui. Por exemplo, pessoal, se vocês começarem com R$1.000 guardados e um valor mensal de R$800 todo mês, a uma taxa de juros média de 12%, aqui reparem, taxa de juros anual, tá? Você pode escolher anual ou mensal. No primeiro momento, nós vamos fazer aqui anual, 12% ao ano. Num período aqui, eu vou colocar de 15 anos, certo? Então, vejam as premissas que nós colocamos. Valor inicial, eu começo com R$1.000, já tenho R$1.000 guardado. Valor mensal, são R$800 por mês. Uma taxa de juros de 12% ao ano e um período de 15 anos. Eu vou aqui em calcular. Então, turma, calculando, esse é o resultado. Para um total investido de R$145.000, um total de compostos de R$237.639 e um valor total final de R$382.000. Vejam aqui no gráfico, ó, o que é valor em juros e o que é valor investido. E aqui também, nesse gráfico, o que foi em azul o valor investido e o que foi em verde o valor de juros compostos. Vejam como é a curva, assim como eu ensinei vocês agora há pouquinho. E aí, pessoal, dá para fazer quantas simulações a gente quiser. E por que eu falei para vocês que eu ia ensiná-los a não cair mais em golpes e não serem mais enganados? Vejam o seguinte aqui. Se eu coloco os mesmos R$1.000 por mês, os mesmos R$800, os mesmos R$1.000 de valor inicial e 800 por mês. E agora eu vou fazer uma taxa de 10% ao mês. Só que eu vou transformar aqui em anos. Se eu tenho 10% ao mês, eu tenho 120% ao ano. Para os mesmos 15 anos, vejam o que aconteceria. Olha, eu passo de R$145.000 investidos para R$1.800.000 no total. Então veja o quanto é inconsistente. Quem promete esse tipo de taxa provavelmente não vai poder cumprir. E pior, eu vou aumentar aqui de 15 para 30 anos para vocês verem como a inconsistência fica ainda maior. Então mantive os 1.000 de inicial, mantive os R$800 mensais e estou mantendo a taxa de juros, que seria 10% ao mês. Só que eu alterei aqui para 30 anos. Veja o que acontece. Eu chegaria no montante de 239 bilhões
449 milhões e por aí vai. É muito, muito, muito dinheiro. Vejam que você ficaria aqui quase que maior que o PIB do seu próprio país. Por isso, pessoal, quando alguém te oferecer esse tipo de taxa de juro, saibam que é inconsistente. Para que é legal essa calculadora aqui? Você pode fazer várias simulações. Eu vou fazer mais uma aqui para vocês verem. A gente estava mantendo uma média de 12%. Eu vou alterar aqui para 14% nos mesmos 15 anos. Vocês vão ver o quanto 2% ao ano é significativo quando a gente está falando de juros compostos. Então, mantive os 1.000, mantive os R$800 por mês, só que eu alterei aqui a taxa de 12 para 14. Vamos ver o que acontece. Vejam, 2% a mais de rentabilidade nesse período aumentaram em mais de R$100 mil no período final, no total dos seus investimentos. Passando agora, então, para 450 mil, quase R$500 mil, tendo alterado somente em 2%. Vejam os gráficos e as tabelas. Bom, pessoal, então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Aqui fica uma aula sobre como utilizar a calculadora de juros compostos. Fiz uma pequena aula também sobre o que são os juros. E agora é uma ferramenta aí que eu tenho certeza que quem assistiu esse vídeo está pronto para usar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Semanalmente eu pretendo trazer muitos conteúdos legais aqui para vocês. Compartilhem o vídeo, cliquem lá no curtir, no joinha, vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal para as outras pessoas. E em breve nós teremos mais vídeos legais aqui no canal falando sobre investimentos. Então, para quem assistiu até aqui, fica o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.